Oi, gente, me chamo Verônica, então sou enfermeira e terapeuta neural. Então, dando continuidade à nossa conversa sobre borderline, lembrando que borderline é um transtorno de personalidade, onde a pessoa ela tem um modo de pensar, um modo de agir dela diferenciado, com uma instabilidade de humor muito grande, uma impulsividade muito grande também. Geralmente ela tem problemas, relacionamentos muito conflituosos. E quais são os tipos de borderline? Então, são mais ou menos 5 tipos. O explosivo, ele tem ataque de raiva, ele fala sem pensar, ele quebra objetos, ele é explosivo, ele não se contém quando ele é contrariado, ou quando ele é frustrado, ou quando ele acha que as coisas não estão como ele quer, ele explode, ele é explosivo. O desencorajado, então, tem a tendência de ser pessimista, se isolar e negativo. Então, ele se isola, ele se fecha, ele não consegue comunicar, então, que ele não se agradou daquela situação, ele se introspecta. O petulante, então, ele tem um comportamento um pouco agressivo, e se mantém sempre impaciente, uma pessoa extremamente paciente, inquieto, teimoso e não gosta de ser contrariado. O impulsivo, então, ele tem uma certa impulsividade, ele não gosta de ser contrariado e quando contrariado ele pode ficar agressivo. O autodestrutivo, ele não consegue, quando ele é contrariado, quando as coisas não saem como ele quer, ele não consegue expor essa raiva, então ele se autodestrói. Pode ser haver automutilação, nesse caso as pessoas fazem muito uso de abuso de drogas, sendo elas medicações, ou álcool, ou drogas mesmo, para se amortecer. Pode acontecer o autoflagelo e as pessoas podem se cortar. O grau, ele é de leve a moderado, sendo que o borderline de leve a moderado, ele tem mais consciência, né, do que ele tem um problema, e ele tem a tendência de pedir mais ajuda, então é mais fácil de se tratar porque ele tem a consciência de que ele não está bem. O grave é de difícil tratamento, por quê? A pessoa não consegue aceitar que tem uma percepção, e não consegue se sentir, demonstra uma insegurança muito grande e ela não entende que ela depende do outro. Ela é extremamente conflituosa, impulsiva. Então, isso aqui no grave, os relacionamentos ficam bem conturbados e bem complicados. Ela tem, quanto mais grave o grau, menos é a percepção que a pessoa tem de que ela precisa realmente de uma ajuda. As causas. As causas ainda não são bem definidas, mas alguns fatores genéticos e fatores ambientais podem também causar, então, esse transtorno de personalidade, principalmente crianças que crescerem, então, em ambientes conflituosos, ou passaram por um estresse muito grande, ou por algum tipo de abuso, sendo ele físico, mental, ou emocional ou sexual. O estresse também, ele é bem, ou crianças que cresceram em ambientes onde havia muito conflito familiar, e crianças também que os pais passaram por separação ou um grande abandono. O diagnóstico, então, ele é extremamente difícil diagnosticar, porque muitos profissionais, os médicos ainda, os psiquiatras, estão confundem com a bipolaridade, então é bem difícil para fechar esse diagnóstico. O psiquiatra precisa estudar bem a história de vida do borderline, correlacionar, né, o que ele está contando, o que ele está falando com, né, o que a família conta, para depois poder fazer o tratamento. O tratamento, então, é feito por um médico psiquiatra, depois que ele define o diagnóstico, em conjunto com a psicoterapia. O tempo que a pessoa, como o borderline não é uma doença, é um transtorno de personalidade, a pessoa vai ter que se reinventar, vai ter que se reorganizar para criar uma identidade. Então, alguns médicos, né, e psicoterapeutas sugerem que a pessoa fique um tempo sozinha para ela descobrir quem ela realmente é, para poder tentar tratar. As medicações, então, são poucas as medicações que a pessoa toma, porque como é um transtorno de personalidade, então pode se dar quando a pessoa está impulsiva ou em surto, uma medicação para depressão ou um antipsicótico, mas o foco do tratamento do borderline é tratar a personalidade, tratar a maneira como a pessoa enxerga a situação e tentar fazer com que ela entenda que ela precisa ter uma personalidade, ela precisa se identificar.
Como que a terapia vai ajudar? A terapia neural, ela visa regular o organismo e o nosso sistema através da aplicação de procaína. Nós vamos aplicar procaína em alguns pontos. No próximo tópico vai mostrar os pontos, mas quais pontos que a gente pode fazer no borderline? Para fala, para a pessoa conseguir se comunicar, conseguir se expressar. Para depressão, pontos para ansiedade também. Para irritabilidade, para raiva e pontos para melhorar essa instabilidade emocional. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Não se esquece de se inscrever lá no canal e compartilha essa série porque tá muito legal, tem muito conteúdo bacana. Até mais. O assunto de amanhã vai ser esquizofrenia. Tchau!